Olá, divas, tudo bem? Hoje nós vamos ter um papo aqui muito especial com uma pessoa que eu admiro muito, minha amiga, né, de muitos anos, Maíra Pimentel. Vamos falar sobre vários assuntos enriquecedores, né, para a gente, como educação, empreendedorismo, diversidade. E eu vou apresentar a Maíra aqui, vocês vão ver a multiplicidade de coisas que essa mulher faz. Bom, a Maíra, ela atua desenvolvendo projetos na área social há 17 anos e ela iniciou a trajetória dela como empreendedora social em 2011, como uma das fundadoras da Tamboro, que é uma startup da área de educação e tecnologia, uma EdTech. Em paralelo, a Maíra implementou a operação do Ensina, uma adaptação do modelo Global Tech for America no Brasil. Ela também gerenciou a implantação do programa NAVE e a expansão do Tô no Mundo, um dos maiores programas privados de inclusão digital no país, que foi idealizado pelo Oi Futuro. Ela é formada em comunicação social pela UF, é pós-graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em responsabilidade social e terceiro setor pelo FRJ, acumula experiências em gestão de projetos web e mobile em empresas como Petrobras, KDM, Lab, Agência Clique e Tim Blá. Uau, né? É uma potência essa mulher aqui, gente. E para falar um pouco mais, né, sobre a jornada dela, eu queria pedir para a Maíra, conta aqui um pouco para a gente da sua história e como que você migrou, né? Quando a gente se conheceu, você trabalhava, né, na área ainda de conteúdo, lá nos primórdios, né, do lançamento comercial da internet, trabalhava com conteúdo e tecnologia. E como é que foi, né, essa jornada e essa migração para a área de educação e projetos sociais? Bem, vamos lá. Muito feliz de estar aqui, Rê, com você, com a Cacá. Sou fã, né? Assim, sou fã da Rê há muito tempo, virei fã da Cacá antes de Cacá e Rê se conectarem, com Diva. Estou muito, muito feliz da gente estar aqui. E aí, para falar um pouquinho de mim, dessa história toda, né? Eu sempre gosto de me apresentar dizendo que eu sou a Maíra, mãe do Tito e da Laura, filha da Rosane e do Wagner, companheira do Cláudio, porque são essas as pessoas, né, que acho que suportaram e suportam, né, e me inspiraram muito para fazer esse negócio todo acontecer. Eu fiz comunicação social, né, na UF, como você falou, e aí, como no final da década de 90 a gente pegou essa explosão, né, da web comercial aqui no Brasil, comecei a trabalhar como jornalista com produção de conteúdo para a web e na Petrobras, né, canais internos de comunicação. Tinha aquela fantasia, quando eu terminei o Pedro II, que eu ia virar uma grande cronista, né? Esse era o meu sonho, lá na época de ensino médio ainda. Mas acabei indo trabalhar com web e aí identificaram meus chefes na época, chefas. Isso é uma característica também que eu só realizei há pouco tempo, né? Eu sempre tive lideranças femininas, exceto pela Blá, que era uma liderança masculina. Até então, todas as minhas chefes tinham sido chefes mulheres, né? E isso certamente fala também sobre a minha história. E perceberam que eu tinha lá um determinado perfil de liderança, de coordenação, e acabei saindo da coisa do conteúdo e para participar de gestão de equipe, gestão de times, mas sempre ligados à área de tecnologia, né? Até que sai a web comercial, a web já estava, né, dominada por aqui, e aí veio a explosão comercial do celular, e é isso, né, início de ano 2000. E aí foi quando eu saio da web e vou para a telecom, mas já com essa pegada de gerenciamento de projeto, né? Gestão de projetos, gestão de equipe, implantação de projetos. E engravido do Tito, isso lá em 2002. E aí eu já vinha, desde a época da Petrobras, que foi quando eu comecei a trabalhar, né? Me formei e fui trabalhar lá na Petrobras com a parte de conteúdo para a web. Eu me engajava muito nos projetos sociais que a Petrobras patrocinava. Inscrição dos projetos em prêmios e tal.
E aquilo me mobilizava. E aí, quando eu engravidei do Tito, cara, eu falo que foi a minha sorte, né? O privilégio feminino de gestar. Foi um momento de muito autoconhecimento, de muita reflexão. E foi um momento que eu realizei que eu queria trabalhar com alguma coisa que, de fato, pudesse contribuir para uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor, né? Falei, cara, já que eu tenho tanta energia, tive tantas oportunidades de educação na minha vida, como é que eu, de alguma forma, consigo fazer isso numa escala maior, né? E aí foi a minha transição e a minha tomada de decisão de querer trabalhar com impacto social. Na época eu nem tinha a clareza que era educação, né? Eu queria trabalhar com impacto social. E hoje eu falo, gente, só podia ser educação, não podia ser nada diferente disso, né? Até pelo meu berço, especialmente da minha mãe, que é uma mulher que até hoje, ela faleceu em 2008, né? Tinha uma doença degenerativa, né? A mulher que eu sou hoje é resultado dessa história de vida com a mulher que é a minha mãe, segue sendo, né? Jamais deixará de ser. E ela a mamãe é educadora, né? Educadora Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu. Depois se aposentou numa escola de formação de professores aqui no Rio, a Inácio Azevedo Amaral. E como não, né? Como é que eu não ia seguir essa história, né? Estava escrito, né? Essa virada para a área de educação e tecnologia, né? Que é o Instituto Oi Futuro, que na época era o Instituto Telemar, ele tinha duas ações, foi aí que foi a minha entrada dentro desse universo em 2004. Ele investia em ações na área de cultura e ações na área de educação, usando a tecnologia, o negócio da empresa, para poder gerar um maior impacto social, né? E aí começa a minha... Não é nem a paixão, né, gente? A obsessão pelo tema educação e inovação. Então, esse é um pouco da história que me trouxe para esse lugar, né? Não tem outro caminho para gerar mais impacto social do que através da educação, né? E você ainda trazendo tudo isso no seu DNA, na sua história, na sua ancestralidade, só tinha como dar bom. Maravilha! Nossa, que prazer te ouvir, conhecer um pouco mais da tua história, Maíra. A gente, como você falou, né? A gente já tinha tido ali oportunidade de uma conexão muito rápida, mas como o mundo é pequeno e o universo é maravilhoso, sempre aproxima as energias que estão vibrando na mesma direção aí, com os mesmos propósitos. É isso, Cacá. A gente está vivendo tempos muito desafiadores agora, né? Muitos desafios que já tínhamos aqui no nosso país, que está repleto de desafios e por conta disso mesmo também repleto de oportunidades, mas acabaram sendo potencializados pela pandemia, né? E a Tamboro, né, a tua startup, ela atua na área de educação corporativa, principalmente no desenvolvimento de habilidades comportamentais, né, as que conhecidas, né, chamadas como soft skills. Fala um pouquinho para a gente, um pouquinho mais, qual que é a importância e o impacto da gente treinar essas habilidades comportamentais relacionadas para uma liderança consciente, para que os negócios de hoje tenham sustentabilidade no futuro. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro que, acho que para falar dessa história toda, né, eu gosto muito de falar o significado da palavra tamboro, que é uma palavra indígena, de uma tribo chamada Igaricó, que fica ali no Monte do Pé Roraima, e significa para todos, sem exceção. E isso fala muito do nosso DNA, como uma startup da área de educação e inovação, né? A gente criou a Tamboro com esse olhar. Hoje a gente trabalha com empresas, mas a gente começou trabalhando com educação pública. A gente criou a Tamboro para contribuir com um olhar mais inovador, trazendo novas metodologias e conteúdos para contribuir com o desenvolvimento do potencial máximo de cada criança dentro das escolas públicas desse país, né? Essa era a nossa tese original, muito difícil de escalar, muito difícil de vender para governo. Isso foi lá em 2011, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa triste, muita coisa ruim, né? Mas ela trouxe um elemento para esse processo que foi acelerar a transformação digital no mundo, né?
Então, hoje é até curioso, porque algumas escolas e grupos que a Tamboro procurava lá atrás, tentando implantar a nossa plataforma, a nossa metodologia, hoje nos buscam e a gente fala, poxa, na época que a gente estava lá, né, batendo na porta de todo mundo para levar essa inovação para dentro da escola, para o estudante e para o educador, o nosso olhar sempre foi para os dois, né? O professor como um grande comunicador, um grande mediador, um grande mobilizador, e os jovens, né, ali também como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem, né, que é o que a gente mais acredita, né? A educação, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser mão na massa, ela tem que ser prática, e isso se conecta com a questão das soft skills e das habilidades comportamentais, né, que são essencialmente humanas, Cacá. Então, a pegada da Tamboro é exatamente trabalhar a questão da tecnologia da forma mais humanista possível, para contribuir com o desenvolvimento do potencial máximo de cada uma das pessoas que usam o Tamboro, né? Então, a gente começou com crianças em escolas, fomos para ensino superior, muito com olhar de empregabilidade. O RH contrata pelo técnico, demite pelo comportamental, né? Essa frase é uma frase padrão. E o olhar da Tamboro não precisa ser assim, né? Essas habilidades comportamentais, e hoje, né, muito galgadas aí nesse termo em inglês, que são as tais soft skills, elas podem ser desenvolvidas, né? Você não nasce necessariamente uma pessoa criativa e morre uma pessoa criativa, né? Você desenvolve o seu potencial criativo a partir das experiências, inclusive sociais, que você teve, né? Então, isso tudo está muito alinhado a repertório cultural, a sua história de vida, isso tudo é desenvolvido, isso tudo pode ser ensinado, né? Mas você só vai se desenvolver se você, de fato, praticar, né? Você não desenvolve a sua habilidade de comunicação vendo vídeos de grandes comunicadores. Você desenvolve a sua habilidade de comunicação se comunicando, né? Então, foi nesse lugar que a Tamboro foi chegando, e aí acabamos indo para o mundo corporativo, mas sem descaracterizar a nossa tese como um negócio de impacto social. Então, hoje, as empresas com as quais a Tamboro trabalha, a maior parte dos nossos clientes, a gente trabalha com a base da pirâmide da empresa, que é a base da pirâmide desse país, né? E que normalmente são as pessoas que tiveram menos oportunidades, né? Um nível de escolarização mais baixo, normalmente só recebem treinamentos técnicos, operacionais, funcionais. Normalmente são as pessoas que vão ser mais impactadas do ponto de vista de tecnologia e automação. São as pessoas que mais tendem a perder emprego por conta do impacto da tecnologia, que traz, né, uma série de sabores, mas também muitos dissabores nesse processo. E aí o olhar da Tamboro sempre foi sobre a importância de desenvolver habilidades como comunicação, tomada de decisão, resolução de problemas complexos, a comunicação oral, mas também a comunicação não violenta, né? Que trabalha muito com a questão da empatia, da colaboração, né? Enfim, é nesse lugar que a Tamboro entra, trabalhando o desenvolvimento dessas habilidades em diferentes empresas. A gente não trabalha só com time de operação, a gente também trabalha com lideranças, né? Com um time mais estratégico. E aí, no olhar da estratégia, vem sim, Cacá, a importância da gente falar do desenvolvimento dessas habilidades para desenvolver, de fato, lideranças que são lideranças que estão verdadeiramente, genuinamente conectadas às grandes questões que envolvem o mundo, né? E aí a gente vai lá no mundo, que é um mundo globalizado, conectado, o Bauman fala, né, da liquidez, da fluidez, né? O mundo é líquido. E aí a questão da diversidade, a questão da inclusão, ela entra com uma força muito grande, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de criatividade, tolerância para a ambiguidade, flexibilidade e abertura ao novo são elementos essenciais de pessoas que têm um pensamento criativo mais desenvolvido. São atributos, são características de pessoas que têm um pensamento criativo mais desenvolvido. Isso tudo tem muito a ver com a questão da diversidade, da pluralidade, dos diferentes olhares, dos diferentes pontos de partida, porque isso tudo tem a ver com repertório cultural, intelectual, social. Então, falar de soft skills, isso é uma crença do CPF, do CNPJ aqui, né? Falar do desenvolvimento de soft skills é um elemento essencial para qualquer organização, pequena, média ou grande, olhar com muito cuidado, olhar com muito carinho e desenvolver de uma forma intencional essas habilidades
nas lideranças, porque são essas lideranças que inspiram, que influenciam e que fazem esses grandes grupos, né, de pessoas reunidas fazerem esses negócios acontecerem. Se deixar, eu não paro de falar, gente, eu sou um perigo. Não, acho que foi perfeito. E, na verdade, você, na sua resposta, já emendou um pouco no que a gente ia te questionar, que era justamente sobre esse link, né, entre o desenvolvimento de habilidades, né, comportamentais para a liderança, no sentido de que essas lideranças sejam mais conscientes, né, do seu papel no impacto que tem, né, dentro dos times e na vida das pessoas que trabalham com elas. E você já colocou isso, porque na verdade, aqui na Diva, né, a gente acredita muito na importância de as lideranças, de forma genuína, como você falou, terem consciência desse papel. E se não for assim, a sustentabilidade das empresas, ela definitivamente está em risco, porque a gente sabe que hoje em dia, principalmente em função, né, dessa mudança toda que aconteceu no mercado de trabalho em função da pandemia, nunca mais vai voltar a ser como era antes. Então, essas transformações todas que a gente já vinha discutindo, já vinha notando que eram necessárias, hoje são um imperativo. E aí, Maíra, o que eu queria ver, assim, pedir para você, né, compartilhar um pouco aqui com a gente, a respeito de uma outra tendência que a gente vem percebendo também aumentando em função desse quadro de pandemia, né? Algumas pessoas, elas começam a repensar de forma mais presente, né, o que elas querem em termos de carreira, o que elas, onde que elas se veem, né, no seu futuro profissional. E muitas pessoas acabam migrando, não tomando uma decisão, né, de fazer uma mudança de carreira, investindo em iniciativas de empreendedorismo. Eu sou um exemplo disso, você sabe muito bem, né? Há pouquíssimo tempo fiz uma mudança de carreira, saindo do mercado corporativo para investir no propósito aqui junto com a Cacá, e montamos a Diva. E essas pessoas, justamente movidas, né, pela vontade de alinhar propósito com carreira, com trabalho, têm investido muito nesse mundo do empreender. E você fez essa migração também, né, há alguns anos atrás, bem mais tempo que a gente, então tem aí bastante experiência nessa luta diária do empreendedorismo no Brasil. E aí, queria pedir para você compartilhar um pouquinho aqui com a gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente, vendo a gente aqui, que está ali nesse momento de repensar, mas não sabe muito bem como fazer, ou como estruturar, né, esse momento para, de fato, ter mais condições de tomar essa decisão. Então, conta para a gente aí como é que foi esse movimento para você. Conto. Você foi falando e várias coisas foram vindo aqui, né? Vou tentar criar uma linha aqui de raciocínio, mas a primeira palavra que me veio, e eu amo etimologia, é coragem, né? E coragem é coração e ação, né? Quando você age com o seu coração. E lá atrás, quando eu tomei essa decisão, né, de sair lá da minha potencial carreira de uma grande executiva, numa grande empresa multinacional, e dei esse salto, foi muito importante ter o Cláudio do meu lado, que é o meu grande companheiro nessa história, né? E aí isso tem tudo a ver com empreender, porque na hora que você toma essa decisão, né, que você tem esse ato de coragem, de dar um salto, de buscar se conhecer, identificar que propósito, o que é isso que te fala ao coração, né, a ponto de você romper com uma série de construções que você está lá na sua zona de conforto, né? Porque quando eu fiz essa transição de carreira, né, e aí dentro do mercado de inovação e startups, a gente usa muito o termo pivotar, né? Pivotou, mudou o modelo de negócios, mudou a estratégia, pensou um produto e
aquilo não validou, não deu certo, não tracionou, pivotou, foi para um outro caminho. Então, quando eu pivotei, né, dentro daquele caminho que eu estava seguindo e fiz a minha migração, ter essa coragem, ter essa clareza do que eu queria, foram essenciais para esse passo. E aí a licença maternidade me ajudou demais nisso, né, que foi um momento de muita leitura, um momento muito íntimo, muito revelador para mim. E aí a conexão da maternidade para mim tinha muito a ver com a minha história de vida com a minha mãe. Minha mãe tinha, né, essa doença degenerativa desde que eu nasci. Então, ter um filho, construir uma família saudável, era um propósito meu de vida desde muito nova. Então, aquele momento da maternidade para mim, ele foi muito revelador em muitas dimensões, né? Uma delas é a dimensão profissional. Mas se eu não tivesse tido um parceiro, isso tem a ver com empreender, que é a rede que você cria para te suportar na hora que você vai empreender e dar esse salto, né? Se eu não tivesse tido alguém do meu lado falando, cara, vai, a gente está junto, a gente segura a onda. Na época eu saí para ganhar 5 vezes menos do que eu ganhava, né? Já tinha o Tito, tinha minha mãe morando com a gente, home care dentro de casa, uma logística insana. E ele falou, vai, né? E nas vezes que eu precisei empreender, né? E eu empreendi várias vezes dentro dessa jornada, o próprio Oi Futuro era um espaço de intraempreendedorismo absurdo. Tive essa escola, sabe? Eu também fui parar num lugar, e a minha sócia hoje era minha chefe lá, né? A Samara, que é uma outra mulher também com pensamento criativo, né? Uma mulher que é uma ebulição constante, nunca vi nada igual. Eu falo que você é um alien. Não é possível que seja uma mulher, que seja um ser humano. Mas eu tive esse espaço, né, de criação. Eu tive essa rede de apoio com o Cláudio, né, muito forte, porque na hora que eu tinha que ir viajar, na hora que o bicho pegava, era ele que estava com as crianças, né? Depois veio a Laura, era ele que estava com a minha mãe. Quantas vezes eu não estava viajando, ele me ligava e falava, olha, estou indo com seu pai, meus pais são separados desde que eu tenho 8 anos de idade, internar a Rosane, sabe? E eu estava lá em Recife. Então, assim, se eu não tivesse tido essa rede, eu não teria conseguido. Então, a coragem, a rede de suporte, aqui no meu caso eu estou falando do Cláudio, mas dentro da realidade de cada um, a gente sabe quais são as pessoas que nos suportaram e nos apoiaram. Maíra, eu não posso... Desculpa, só para não perder o gancho aqui, eu não posso deixar de comentar esse aspecto. Ele é muito presente, principalmente para mulheres empreendedoras, né? Muito. Essencial, fundamental. Porque a gente sabe o quanto que o mercado de empreendedorismo, em geral, né, global, mas especialmente no Brasil, ele precisa avançar na questão da equidade de gênero, porque a gente sabe aí a disparidade que existe em termos de negócios startados ou liderados por mulheres em comparação com homens. Então, esse ponto que você está falando, ele é crucial, porque a gente sabe que essa equidade ela não acontece se a gente não tiver ali homens de companheiros ou companheiras que sejam para suportar essa iniciativa, né? Perfeito. Mas eu quero botar uma pimentinha aí nessa fala da Renata, então. Gente, isso é presente e necessário na vida de qualquer pessoa que se arrisca a empreender. A diferença é que na nossa sociedade a gente dá como garantido que os homens terão uma rede de apoio das suas mulheres, né? É dado, né? É given. Exatamente, é natural. O natural por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. A gente considera isso como o caminho natural, né? Mas e quando é a mulher que sai para empreender, né? E quando é a mulher que vai arriscar, criar, né? Inovar? Quem é que está ali suportando? Maíra, quantas vezes você já deve ter ouvido, mas você vai viajar e vai deixar os seus filhos com quem? Exatamente. Não, e olha, mais do que isso, assim, o julgamento, assim, de todo mundo, dos amigos, da família, sabe? Mas o que é a sua prioridade? Gente, a minha prioridade nunca deixou de ser a minha família. Minha prioridade nunca deixou de ser os meus filhos. Quantas e quantas vezes eu não chorei? As crianças pequenas, eu não chorava com eles. Culpada. Mas, ao mesmo tempo, eu não saberia ser outra mulher que não é essa mulher, né? E aí, como ser uma mãe que educa pelo exemplo, e, gente, assim,
Hoje eu tenho essa consciência, nem sempre eu tive, né? A minha mãe passou a maior parte da minha vida, minha mãe foi para cadeira de rodas, eu tinha 14 anos. A minha mãe terminou desse tamaninho em cima de uma cama. Então, a presença educativa da minha mãe foi um ato de amor dela, porque os médicos tinham declarado a morte dela muitos anos antes. A minha mãe me forjou pelo exemplo de se sustentar o máximo que ela conseguiu para me ver seguir a minha vida. Então, eu jamais poderia fazer nada diferente do que ser genuína em relação às minhas crenças, né? Eu tive esse exemplo dentro de casa, mas isso não significa que eu tenha passado imune a todos os dedos que foram apontados para mim. E dedos muito próximos, sabe? Dedos de pessoas que me são muito importantes, que me são muito caras, né? E que hoje, Renata, assim, e Cacá, 17 anos depois desse passo, falam, estão no mesmo lugar que eu tô, empreendendo, batalhando, falando, caramba, Maíra, agora eu entendo. Mas lá atrás, essa batalha, né, cultural, Cacá, e você está coberta de razão, sabe? E eu brinco, uma vez eu li há um tempo atrás sobre as várias políticas afirmativas para homens brancos, héteros, né? É isso. Foram muitas políticas afirmativas. A vida inteira, né? Durante todos esses últimos séculos, eles se beneficiaram dessas políticas afirmativas. Sabe? E quando eu falo para Continuam, né? Porque continuam ocupando os espaços de poder. Então, criam as políticas para se manter nesse lugar, né? Exato. Natural. Aliás, né? Comentário aqui, atualização do mundo. Gente, constituinte no Chile com mais de 50% de mulheres está rolando aí, só para vocês saberem. Aleluia. Aleluia, vibrando. Mas é isso. Vocês estão cobertas de razão, assim. E toda vez que eu falo para o Cláudio, né, assim, muito obrigada. E ele fala, você não tem que me agradecer de nada. Eu falo, eu tenho que agradecer, mas não tenho que agradecer porque é um homem, de forma alguma. Eu tenho que agradecer pelo companheirismo, pela aposta, pela crença, sabe? Um grande entusiasta, né? Renata sabe, é um grande entusiasta da Renata também. E é um homem feminista nesse sentido, sabe? Assim, nesse sentido, não, é um homem feminista, né? Porque é um homem que celebra a vitória do feminino, ele é um feminista, né? Por mais que quando eu fale isso, ele também está no processo, né? De desconstrução. De desconstrução, né? A gente estava conversando um pouquinho disso antes da gravação, né? Gente, a gente está aprendendo muito o tempo todo, né? Ter 2 filhos, um de 18 e uma que fez 14 agora, é um ato também nosso de oxigenação diária, porque é uma geração muito mais diversa, muito mais consciente, né? Ontem ela estava aqui discutindo comigo, mãe, na boa, na próxima compra da farmácia, não dá para comprar mais essa marca aqui, não. Porque essa marca testa com animais. Não vamos mais comprar. Combinado? Combinado, né? Então, falando de um exemplo bem recente. Então, essas conversas, esse processo de desconstrução e de reconstrução, né? Ele é muito doído. A gente acabou divagando aqui, vou voltar para o empreendedorismo. Ele é muito doído, mas ele é extremamente necessário e eu acho que é uma dádiva, assim, que sorte a nossa, nessa vida que temos, conseguir ter a chance de realizar e de poder agir para mudar, né? E aí entra mais uma vez a questão da coragem, né, e do coração, que é tão predominante na minha história de vida. E não deixaria de ser diferente na hora que eu fui empreender. Então, para quem vai empreender, né, ter coragem, ter a rede que vai suportar, família, amigos, companheiros, não sei o que é, mas tem que ter. Ai, como eu queria que tivessem me falado isso lá atrás, não me falaram. Ter o planejamento financeiro necessário para isso, tá? E aí eu falo isso, vou falar isso várias vezes, né? Ter esse colchão, porque quando eu empreendi, eu achei que as coisas fossem acontecer muito mais rápido do que de fato elas aconteceram. E eu não tinha o colchão necessário para segurar essa onda, né? Então, ter o planejamento financeiro, entender até onde você consegue ir. E nós, como negócio de impacto social, agora até vai sair hoje, amanhã, começa uma nova série do BNDES Garagem, que foi um programa de aceleração pelo qual a Tamboro passou. E aí uma série para empreendedores.
E eu faço parte, né? Fui uma das pessoas que participou dessa série. E o elemento do planejamento financeiro, ele é presente na fala de todos os empreendedores. Todos. Então, isso também é uma coisa muito importante que eu adoraria que tivessem me falado lá atrás, não me falaram. Coragem, rede, o planejamento financeiro. E aí volta para coragem, que é essa coisa dos KPIs que eu ia comentar, né? Como um negócio de impacto social, eu sou um negócio. Eu sou um negócio. Mas eu sou um negócio de impacto social. Isso só torna a minha vida muito mais complexa. Porque além de ter indicadores muito claros que um negócio saudável tem que ter, eu também tenho que ter indicadores muito claros do ponto de vista de impacto social que eu quero gerar. E aí teve momento, né, tiveram vários momentos na vida da Tamboro em que eu tive que fazer escolhas do que eu ia priorizar. E aí foi muito duro para mim realizar que para eu continuar gerando impacto social, eu precisava manter o negócio de pé. E aí eu tive que, sim, priorizar o indicador do negócio para conseguir ter o fôlego necessário, e isso volta para a questão financeira, para voltar a gerar um impacto social. Porque eu não ia gerar impacto social se o meu negócio quebrasse. Porque, por premissa, todo negócio ele gera impacto a partir do momento, claro, se ele é um negócio com a consciência necessária do ponto de vista de sustentabilidade. E aí, sustentabilidade, estou falando de tudo, né? Da forma mais ampla possível. Ele está gerando emprego, ele está desenvolvendo a economia, né? Então, para quem trabalha com negócios de impacto social, e a Diva é um negócio de impacto social, né? Você pode até, e muitos negócios sequer se reconhecem como tais, mas são. Não, né? Nós somos por definição também, assim, desde que... Premissa, né? No nascedouro, né? Mas é muito importante ter isso claro, né? Porque muitas vezes a gente se perde nisso. Quando o coração grita de uma forma que deixa a gente surdo para escutar e para enxergar outras coisas que são essenciais também, né? Então, dentro dessa minha jornada, assim, foi eu brinco que eu empreendi na minha vida, na hora que eu saí do setor privado, né? Para empreender na área de educação e inovação, mas eu brinco que eu fui fazendo a transição aos poucos. E aí fui trabalhar no Instituto Telemar, que hoje é o Oi Futuro. Então, eu brinco que eu não saí do segundo setor direto para o terceiro setor, eu fui para o setor 2,5, fiquei ali no meio do caminho. Dentro do Instituto, encontrei duas gestoras que eram, né, que faziam a cogestão do Instituto, Maria Arlete pela cultura, Samara pela educação. A gente empreendeu criando vários projetos, como inclusive o Todo Mundo, né? Uma comunidade virtual de troca de experiências, aprendizagens e práticas entre educadores de escolas públicas dos municípios com menor IDH desse país. Gente, isso a gente está falando de início do ano 2000, há 20 anos atrás. Porque qual era a nossa crença lá atrás? Que segue sendo a crença da Tamboro, porque somos Samara e eu agora como empreendedoras da Tamboro. A tecnologia vai chegar. A conectividade vai chegar. Todo mundo vai estar com alguma... Era uma questão de tempo, né? Era uma questão de tempo. E quando isso tudo chegar, não vai ter conteúdo e metodologia e indicadores para apontar se as coisas que estão sendo desenvolvidas do ponto de vista de conteúdo e método são boas. Vamos começar a fazer isso agora, porque quando todo mundo tiver acesso, ou a maior parte das pessoas tiverem acesso, a gente já vai ter conteúdo e método na frente para poder acelerar o processo de aprendizagem. Era esse o nosso olhar lá atrás, na época do Instituto, e sempre foi esse o nosso olhar com a Tamboro. Sempre foi. Então, e a Tamboro pivotou muito, gente, assim, né, eu usei o termo pivotar. A gente começou com escola, com a tese de venda para governo, e a gente foi tentar vender para o setor privado, e a gente foi para o ensino superior, agora a gente está no B2B. A gente nunca perdeu o nosso propósito, né? Garantir que, né, a tecnologia, né? Por que a nossa crença na inovação e na tecnologia? Porque ela democratiza o acesso. Ela chega em lugares que são muito difíceis das pessoas chegarem, né? A nossa crença era, cara, hoje está concentrado nos grandes centros do Brasil o acesso a uma qualidade da educação. Bora usar a tecnologia para romper essas fronteiras. Vamos chegar onde ninguém chega. Na época, a gente levava energia solar para a comunidade ribeirinha, porque era a forma de levar tecnologia e acesso à internet para esses lugares, né? Então, o nosso olhar, a história da Tamboro está muito baseada nessa história pregressa minha e da Samara, de trabalhar com a questão da tecnologia para a inclusão. Por isso que para a gente a tecnologia sempre foi tão humana.
né? Isso é uma fala minha muito recorrente, né? A tecnologia, inclusive, nunca foi tão humana. E aí, falando de soft skills, mais uma vez, e as soft skills, que são as habilidades essenciais para a gente lidar com esse mundo em constante transformação, elas também nunca foram tão humanas, porque elas têm a ver com comportamento. Elas têm a ver genuinamente com as pessoas, não tem a ver com a tecnologia, né? Tanto que a gente fala, qualquer processo de transformação digital, ele só dará certo se as pessoas estiverem preparadas para aquilo, né? A tecnologia, no final das contas, é o de menos. Se as pessoas não estão preparadas para mudar, para crescer, para se reinventar, os negócios também não estarão preparados para isso. É um fator crítico de sucesso para qualquer transformação digital, assim, não é... E que normalmente não é levado, né, como prioridade. Exatamente. Né? E está muito ligado a essa interessante. Que é a mudança de mindset, a abertura ao novo. A própria coragem que você fala, né? A própria coragem que você fala, né? A própria coragem, a coragem, a empatia, a resiliência, né? Aí isso entra mais dentro do guarda-chuva. E aí para quem curte etimologia, né, e taxonomias, isso é um desafio. Porque na hora que você fala de soft skill, cada um entende soft skill de uma forma. Na hora que você fala de comportamental, cada um entende de uma forma. Na hora que você fala de habilidades socioemocionais, e existem definições por trás, mas tudo isso também ainda está em processo, né? Os frameworks que estabelecem, sistematizam, isso tudo está em processo de construção, né? E o mais interessante, que se a gente volta lá atrás, Paideia, Grécia Antiga, né? Quando a educação ainda era ali, né? One-to-one, porque era, né? Os mentores, os tutores, né? Dos pequenos grupos. É muito legal quando a gente olha para a tecnologia e percebe em tempos de pandemia, de isolamento, de trabalho remoto, que isso tudo está voltando com muita força, né? E a minha grande paixão pela questão da tecnologia e da inovação é isso, é você garantir a larga escala, o massificado, com alta qualidade, sem perder a característica da personalização, né? Sem perder o respeito à individualidade. É super desafiador, né? Do jeito que a gente, né, do jeito que eu estou falando, às vezes pode até parece que é simples, claro que nada disso é simples, mas é muito possível, né? E a minha, eu acho que eu fui desenvolvendo essa paixão, né? E nesses últimos 17 anos trabalhando com a questão da tecnologia e da inovação, eu só fui aprendendo mais e mais sobre o quão possível de fato, a gente garantir uma educação de qualidade para todos, sem exceção, tambor, nesse país usando tecnologia, né? E a gente ter se reencontrado, mesmo no universo corporativo, com o nosso DNA, né, de trabalhar, né, a gente brinca que não é o chão da fábrica, não, é o céu da fábrica, né? Se não são essas pessoas no tal chão da fábrica que tem um caráter tão pejorativo, nenhum negócio ficava de pé, sabe? Quando a gente foi trabalhar com uma mineradora, com operadores de obra de barragem, o cara reconhece solo, pegando terra e colocando na boca, cara. É um homem analfabeto funcional. Vai para Harvard, vai para Yale, vai para Ivy League. Chega, tenta ir lá na Terra descobrir o que esse cara sabe. Tem um conhecimento tácito que é de uma potência, sabe? É uma integração, né, natural ali, né? Uma coisa que natural, sabe? E aí, como é que a gente traz a tecnologia para capturar esse conhecimento, para reconhecer essa pessoa? Porque essa pessoa está perdida, né? Tá lá. Ela não é iluminada. No mundo que a gente vive, ela está perdida, né? Porque no mundo que a gente vive, ela está perdida. Perfeito. Não é reconhecido. É como as profissões que são essenciais, de fato, né, para a manutenção da nossa vida e que só agora na pandemia a gente foi se dar conta, né? As profissões do cuidado, que muitas vezes não são reconhecidas, a questão do profissional da educação também, que não é reconhecido, né? Os profissionais da limpeza, que não são reconhecidos, né? E que são essenciais para a gente ter uma vida saudável, uma vida organizada, uma vida de qualidade, né? Tanto quando você fala, por exemplo, de limpeza de rua, de gari, né? De coletor de lixo, né? Quanto também as pessoas que trabalham, às vezes, dentro das nossas casas, colaborando com a organização, e que a gente não dá valor,
Só que aí, nesse momento que a gente está sendo obrigado a olhar para dentro, a se isolar, a gente está vendo o quanto que essas pessoas que a gente não valoriza, porque a gente vive numa estrutura que é formada a partir desse olhar da escravidão, né? E tem um monte de herança que vem desse lugar, né? Dessa estrutura escravocrata, que é a base do nosso país. E eu achei muito interessante que você falou da questão do planejamento financeiro, que é essencial, né, no empreendedorismo, mas que acaba sendo mais ainda essencial na nossa realidade, porque a gente não tem um mercado de investimento de risco desenvolvido, né? Então, muitas vezes a gente, na hora de empreender, a gente vai estudar empreendedorismo com o olhar dos Estados Unidos, com o olhar da Europa, estudando autores americanos, europeus, mas o mercado financeiro lá, que apoia o empreendedorismo, que apoia as startups, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Perfeita, Cacá, perfeita. Totalmente, é o oposto, eu diria quase que o oposto. Porque aqui, para a gente conseguir captar recurso, se você não tiver todas as evidências que aquilo é muito seguro, você não capta. Você praticamente tem que provar que você é um tesouro direto para você conseguir captar, né? É isso. E aí, onde é que fica a inovação? Onde é que fica o risco da inovação, né? Exatamente. Vai para o empreendedor, é total do empreendedor. O risco é todo do empreendedor. Total. E outra coisa, assim, nós somos estatutários, sabe? Assim, é muito claro, meu amigo, é no seu nome, entendeu? Assim, se for para depois... Se deu errado, é tudo com você. E ok, porque eu sou empreendedora, eu fiz essa escolha, né? A Tambora já captou investimento e nós somos muito felizes com os nossos investidores. Temos investidores muito legais, muito legais. Mas assim, e eles fizeram apostas de fato na Tambora, até porque são investidores, alguns de negócios de impacto social, outros porque investiram de fato na crença, né? Na crença, na competência, na oportunidade de mercado. A Tambora, eu acho que ela teve essa sorte, mas eu sei que isso não é a regra, tá? Eu sei que isso é exceção. E depois que a gente foi buscar captar de novo, né? E acabamos nem levando essas teses de captação adiante, aí que foi ficando mais evidente o quanto o mercado de investimento brasileiro está aquém, verde, conservador, em relação às referências internacionais, sabe? E aí, Rê, isso tem a ver, porque é muito engraçado, né? A gente agora fomos selecionados num edital de aceleração, eu estava conversando sobre isso, né? As empresas estão cada vez mais sedentas por se aproximarem desse ecossistema de inovação, das startups, open innovation, mas as estruturas dessas grandes empresas são draconianas. Então, quer fazer um negócio com o empreendedor que está ali vendendo almoço para pagar a janta, mas quer faturar em 90 dias, sabe? Quer fazer POC de graça. Meu amigo, se você de fato acredita nesse ecossistema, fortaleça esse ecossistema. A minha empresa, eu quero que todos os meus colaboradores tenham um espírito de dono. Eu não aguento pensamento de... Cara, mas na primeira tentativa que dá errado, demite, corta a Não pode errar, não tem espaço. Não pode errar. Bicho, então, e aí isso tem muito a ver com a questão da diversidade, né? E eu sei que tem um vídeo de vocês, um post de vocês falando sobre isso recentemente, que é aquilo que eu digo ser, mas que eu não sou, né? A questão da autenticidade, né? É isso, né? Não, somos aqui uma empresa que acredita na inovação. Porra nenhuma, acredita nada, não fomenta, não inspira. Quero fortalecer esse ecossistema, não quero fortalecer, não. Quer beber na fonte, quer sugar, que nem vampiro. Entendeu? Porque na hora de criar as políticas que de fato vão fortalecer, não faz. Tem que ter intencionalidade. Tem que ter intencionalidade. Né? Na Tambora, quando a gente fala de educação, a gente fala nada na Tambora é aleatório. Um ícone tem uma intencionalidade pedagógica. Uma palavra tem uma intencionalidade pedagógica. As lideranças, né? Os empreendedores têm que ter intencionalidade em cada um dos seus atos. Né? Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar de intencionalidade, sim. Tem que ter meta, sim. Tem que ter política afirmativa, sim. Porque se a gente não tiver e se a gente não comprar essas brigas, a gente não vai ver essa transformação acontecer. E eu quero estar viva para ver essa transformação acontecer. Eu quero estar viva. Ô, Cacá,
Em 2008, a gente estava falando sobre os profissionais que são essenciais e que não são reconhecidos. Em 2008, quando a minha mãe faleceu, eu fui buscar uma série de documentos, aquela coisa, né? E documento e organiza. Eu achei uma carta, que é uma carta datilografada, assinada à mão pela minha mãe e outros 10 professores de Nova Iguaçu, que era uma carta datada de 1968, 40 anos antes dela falecer. E essa carta era dirigida à secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu. E o que estava escrito na carta era a busca de mais recursos para melhorar a qualidade de ensino para os alunos da rede municipal de Nova Iguaçu. Aí eu me vi 40 anos depois, já empreendendo na área de educação, já trabalhando com educação e inovação, nessa mesma batalha. Quantas gerações mais a gente vai perder? Sabe? Eu uso um termo que é o genocídio educacional. É um genocídio educacional que a gente faz. É um plano de nação. É um plano de nação, gente. É Darcy Ribeiro, é um projeto. Existe uma intencionalidade. Não é aleatório. Quando você fala da estrutura, né, que a gente vive nesse país, que vem lá desde a época, né, da escravidão, né, onde é, né, os escravos não, os escravizados, né, então vamos lá, né, tô aprendendo, tô estudando. Vem de lá de trás, gente, é tudo intencional, nada é aleatório, nada é aleatório. E essa ideia e cultura que você citou do só extração, né? Essa nossa cultura da extração, do chupar o resultado, né? Do só beber ali água fresca, ela vem da nossa estrutura como país, né? Não da região, né, geográfica, porque isso aqui tudo já existia, já era povoado, já tinha suas próprias culturas, idiomas e religiões e uma relação muito saudável com toda a riqueza natural que existia aqui, mas essa criação social de um país colonizado é criado a partir dessa ideia da extração e da exploração, né? A gente começa dessa maneira e a gente continua reproduzindo essa lógica, as nossas instituições acabam reproduzindo o que a nossa sociedade nos ensinou, e as pessoas vão reproduzir o que elas aprendem com as instituições, né? Então, é como se a gente vivesse essa roda de samsara, né? A gente não consegue despertar para a nossa consciência do quanto que um mundo ideal, na minha visão hoje, seria que todas as organizações tivessem esses dois pilares, né? Quais são os nossos indicadores de negócio, os nossos indicadores de impacto social? Imagina se todo negócio tivesse essa consciência, né? Que a gente, sim, a gente é um negócio, que vai gerar lucro, que vai gerar riqueza e que, ao mesmo tempo, vai gerar impacto social. A gente já está com 1h08 aqui. Ai, gente, olha, eu ficaria até o pôr do sol para a gente poder pegar na nossa taça e continuar conversando, mas vamos encaminhando para o final da nossa gravação. Eu já falei o meu sonho, quero te perguntar o seu, Maíra. Deixa uma mensagem final aqui. Quais as mudanças que você gostaria de ver no mundo? Olha, eu vou pegar uma cola numa frase de um educador colombiano que eu sou muito fã, Bernardo Toro. E a frase dele é a seguinte: a educação sozinha não faz uma grande mudança, mas nenhuma grande mudança se faz sem educação. Gente, eu falei para vocês que o papo ia ser mais do que especial, não tinha como ser diferente, porque falar de educação com a Maíra, com esse brilho que ela traz nos olhos, com esse conhecimento e esse repertório que ela tem, é muito inspirador. E, Maíra, assim, esse papo vai ter que continuar, porque de tudo que a gente falou aqui, eu já pensei em milhões de outras temáticas para a gente aprofundar. Essa questão, né, da intencionalidade de destruição da educação no Brasil, ela é central para o momento que a gente está passando. Eu falo isso no momento em que a gente tem duas grandes universidades federais à beira de serem fechadas, a UFRJ e a UF, e quando a gente fecha a universidade, a gente não fecha só, né, ali a universidade em si, a gente está fechando hospital, escola, a gente está fechando museu, a gente está fechando colégios. Então, é muito grave, é muito grave. E ter você aqui trazendo toda essa
inspiração, todo esse conhecimento, e até para a gente discutir quais são as alternativas, porque eu acho que a gente precisa sair também de um lugar de já não dá mais, né, de indignação, para um lugar de ação. A gente precisa se organizar cada vez mais para tentar, de fato, mudar, porque não tem como a gente continuar nesse sistema aí que está funcionando exatamente do jeito que ele foi programado. Perverso, para ser do jeito que foi, exatamente, perverso. É um sistema que não está quebrado. Ele se reprograma para voltar, né, à programação original para funcionar do jeito que ele foi pensado. E isso precisa ser reprogramado, ele precisa ser completamente atualizado, outro código, outra programação. Mas eu queria deixar aqui a minha gratidão, né, primeiro, né, por você ter topado vir aqui conversar com a gente e por todas as, né, toda a aula que você deu aqui para a gente, compartilhando tanto conhecimento e tanta paixão pelo que você faz. É muito inspirador te ouvir e fica aí minha gratidão, né? Um beijo, muito obrigada. Gente... Eu que agradeço demais, viu? Vocês só me ajudaram a trazer mais oxigênio para o dia e para a semana, porque é muito bom na hora que eu falo disso tudo, porque quando a gente fala, a gente escuta, né? E aí só me faz relembrar, porque é muito duro, né? O dia a dia é muito duro. O dia a dia do empreender, só o empreendedor sabe. É muito solitário, muitas vezes, né? Então, é muito bom, assim, ter a chance de falar, de resgatar a minha história, né? Porque é essa história que me trouxe até aqui e é essa história que vai conseguir fortalecer a minha coragem para seguir adiante, perseverando, né? É isso. Queridas, obrigada demais pela oportunidade, viu? Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.